rumo à Europa. Roger Guedes revela desejo, e divide a Fiel. Corinthians ainda espera faturar mais de 100 milhões de reais com o atacante. Diário Sport, da Espanha, apontou quais os nomes com maior valor de mercado que estão livres no mercado da bola e podem parar no Timão em 2022. Gaviões da Fiel volta a pedir saída do técnico Silvinho do Corinthians, e afirma em nota oficial, não tem competência para tal função. Juliano tem lesão muscular detectada e só deve voltar a jogar pelo Corinthians em 2022. Detalhes e últimas notícias sobre o clássico entre Corinthians e Santos. Tudo isso e muito mais, meu amigo fanático. Já vai conferindo aí se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado para não perder nenhum vídeo. Com o possível retorno de Willian para a partida contra o Santos, quem você escalaria no lugar de Juliano? Será que com Renato Augusto, Roger Guedes e Willian, o meia atacante Luan pode reencontrar o bom futebol? Comente aí. Quem joga no lugar de Juliano? Vamos ver se você vai conseguir montar esse meio-campo do Timão. Muito obrigado pela participação. Já somos mais de 35 mil fanáticos. Continue nos ajudando com o seu like maroto. Quando você curte o nosso vídeo, fortalece demais esse humilde canal que também é seu. E agora, sem mais enrolação, bora para as notícias. Vai Corinthians! O meia Juliano realizou exames e teve constatado uma lesão muscular na coxa direita nesta última sexta-feira. A informação foi confirmada ao site do Meu Timão pelo consultor médico do clube, Joaquim Grava, que afirmou se tratar de um problema entre o grau 1 e o grau 2 na linguagem usada pelos médicos. Como o tempo de recuperação gira em torno de 3 semanas, exatamente o período que dura o Campeonato Brasileiro, o último jogo está marcado para aproximadamente 20 dias, em 9 de dezembro. O mais provável é que Juliano volte a atuar apenas na próxima temporada. Até o momento são 19 jogos, com 3 gols e 2 assistências. Além de recuperar-se da lesão muscular, o jogador teria de retomar o ritmo de jogo antes de voltar a ser opção para Silvinho. Ou seja, o mais provável é que o Timão jogue as últimas 5 rodadas do Brasileiro sem o camisa 11. Juliano sentiu o problema ainda aos 25 minutos do primeiro tempo na derrota contra o Flamengo, no Maracanã, e deixou o campo para a entrada de Duqueiroz. Vale lembrar que essa foi a 19ª partida seguida do camisa 11, que tem 31 anos e é um dos meias titulares do Corinthians desde que chegou ao clube, na metade de julho. O impacto do jogador é inegável, já que o Timão aumentou seu aproveitamento em quase 20 pontos percentuais no Brasileiro e, diferentemente do momento da sua apresentação, hoje briga por uma vaga direta na Libertadores. Mesmo com o Silvinho tentando atrapalhar. Além dele, foram contratados Carlos Miguel, João Pedro, Renato Augusto, Willian e Roger Guedes. Os 2 primeiros ainda não estrearam. A Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, emitiu um comunicado, na manhã desta sexta-feira, querendo mudanças na atual gestão do clube. A organizada voltou a exigir saída de Silvinho, técnico da equipe. Além disso, não quer mais a presença do diretor de futebol Roberto de Andrade e do gerente de futebol Alessandro Nunes no clube. Em nota, a Gaviões informou que irá apoiar a equipe durante o jogo contra o Santos, que ocorre neste domingo, na Neoquímica Arena. Mas reafirmou o desejo da demissão do treinador. Abre aspas. Temos ciência da responsabilidade que a fiel torcida nos deposita e a intenção é sempre defender e cobrar o clube quando necessário. Portanto, no clássico de domingo diante do Santos, iremos apoiar os 90 minutos esse grupo que hoje faz parte do elenco, mas seguiremos exigindo a saída do técnico Silvinho. Dessa forma, manifestamos que o planejamento de 2022 deve se iniciar com outra comissão técnica. Essa, a fiel torcida não aceita, concluiu. Esta não é a primeira vez que a Gaviões pede a demissão de Silvinho. Após a derrota para o São Paulo, em outubro, a organizada já havia emitido um comunicado exigindo a saída do técnico. Neste domingo, em caso de vitória no clássico, o Corinthians entrará no G4 do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o alvinegro é o 5º colocado, com 50 pontos, 2 a menos que o Red Bull Bragantino, que possui um jogo a mais em relação ao Timão. A janela de transferências de 2022 ainda não começou, mas os nomes livres no mercado já estão sendo divulgados. Na lista dos jogadores mais caros disponíveis, velhos conhecidos da torcida do Corinthians aparecem bem avaliados. O Corinthians trouxe 6 jogadores no último período de negociações e, para o próximo ano,
A Fiel tem a expectativa de ver outro atleta contratado. Duílio já falou abertamente sobre a vontade de trazer Paulinho para o elenco e, inclusive, o ídolo é o primeiro da lista divulgada pelo Diário Sport, da Espanha. Avaliado em 31 milhões de reais, 5 milhões de euros, Paulinho rescindiu seu contrato com o Al-Ahly em setembro. Segundo a apuração do Meu Timão, o jogador já tem um acordo verbal para o ano de 2022. A chegada dele, inclusive, faria o clube do Parque São Jorge somar 10 volantes sob contrato. O segundo atleta da lista é Ángel Romero, jogador que marcou os últimos anos e conquistas do Timão. O atacante, segundo o jornal, tem o mesmo valor de mercado de Paulinho, 31 milhões de reais. Abaixo dele, vem seu irmão, Oscar Romero, avaliado em 22 milhões de reais. Em agosto os gêmeos rescindiram com o San Lorenzo e, no mesmo mês, o site do Meu Timão publicou que o Corinthians não fez nenhuma proposta para o paraguaio. Eu não vou nem perguntar se você gostaria de ver o Ángel Romero jogando novamente no Corinthians. Na minha opinião, precisamos nos preocupar apenas com o técnico, centroavante e lateral esquerdo. Comente aí que setor você reforçaria primeiro. Defesa, lateral, ataque, comente aí. De olho na Europa. Roger Guedes comenta sobre esse assunto e preocupa a parte da Fiel. O Corinthians ainda espera faturar mais de 100 milhões de reais com o atacante. Nem o jogador e muito menos os dirigentes corintianos acreditam que o contrato até 2025 será cumprido. Você acredita que Roger Guedes pode virar ídolo com a camisa do Corinthians? Do jeito que anda o futebol, e o nosso futebol, é meio complicado, mas deixe aí nos comentários a sua opinião. Roger Guedes pode virar ídolo no Corinthians? Ou não? O fato é, o atacante quer jogar na Europa. E a diretoria espera ganhar muito dinheiro com ele. Um sonho que eu tinha lá atrás é de poder ir para a Europa. Fui para a China jovem e acabei voltando para o Brasil jovem, apenas 25 anos. Então é optar por isso, de tentar ir para a Europa e conseguir uma seleção brasileira. A confissão de Roger Guedes pode ter dividido a torcida do Corinthians. Já que o atacante está se firmando como grande jogador no Parque São Jorge. Mas não surpreende a diretoria corintiana. Muito pelo contrário, até oferecer a chance de atuar por um clube grande europeu foi um dos principais argumentos usados pelo presidente Duílio Monteiro Alves com o empresário Paulo Pitombeira. O próprio Duílio não tem a menor esperança de que o contrato até dezembro de 2025 seja cumprido integralmente. Muito pelo contrário, até a direção corintiana espera ganhar muito dinheiro com Roger Guedes. O preço hoje do atacante seria de 20 milhões de euros, cerca de 125 milhões de reais. Ele chegou sem custos ao Corinthians, depois de rescindir contrato na China. A princípio, serão 2 temporadas no Brasil, como revelou o blog, no dia 24 de agosto. O jogador mal acabou de completar 25 anos. Ele acredita que, em 2 anos de Corinthians, estará não só na seleção brasileira, como despertará o interesse de um grande clube da Europa. Entre luvas e salários, o atacante não tem do que reclamar. O Corinthians deposita cerca de 1 milhão de reais na sua conta bancária. Duílio quer o jogador muito focado em 2022, ano que o presidente aposta que será histórico. O foco será a reconquista da Libertadores, depois de 10 anos. E Roger Guedes já tem apalavrado a companhia do versátil volante Paulinho. Fora outros reforços que a diretoria estuda. O jogador, que revelou seu sonho de seleção e de Europa, no programa Baita Amigos, no Band Esportes, só não quer voltar a jogar no Palmeiras. De onde saiu muito mal, apesar de estar atuando muito bem. Por brigar com Felipe Melo e os líderes do elenco em 2018, foi parar no Atlético Mineiro, emprestado. De lá, para a China, no Shandong Taizan. Roger Guedes não esqueceu até hoje como foi desprezado. Daí o prazer em jogar pelo Corinthians, o grande rival palmeirense. E fazer do clube trampolim para a Europa e seleção. De maneira clara, sem esconder de ninguém. Com todo o apoio da diretoria corintiana. O Corinthians quer um centroavante para a temporada 2022. O alvo no mercado, porém, precisará se enquadrar em algumas características que são analisadas como imprescindíveis pela diretoria. A reportagem do Meu Timão apurou que a busca é por um jogador que não tem acima dos 30 anos como a maioria dos atuais titulares, de preferência entre 20 e 25 anos, que não atue apenas como referência,
estilo Jô, Cano e Bozelli, e, de preferência, sem custo de direitos econômicos. Uma contratação que é vista pelo Corinthians como um bom exemplo a ser seguido é do Internacional com o jovem que se movimenta muito bem, o Yuri Alberto, que foi trazido quando estava no fim de contrato com o Santos. O centroavante, que fará 21 anos em março, é um dos destaques do clube gaúcho e já se tornou alvo de clubes europeus. Jogador de 20 a 25 anos bom, sem contrato, dando sopa no mercado, eu duvido o Corinthians achar. A não ser algum empréstimo de algum jogador escanteado na Europa. Único centroavante razoável e barato para o Corinthians, mas que está longe de ser o ideal, seria o Rafael Navarro, do Botafogo. Rafael Navarro tem contrato vigente com o Botafogo, mas por estar disputando a Série B, a multa não deve ser alta. Mas sem dúvidas o ideal seria o centroavante Pedro do Flamengo. Já está escancarado que o jogador de 24 anos não está feliz no clube carioca. Deixe aí nos comentários quem você contrataria para ser o centroavante do Corinthians. Visite a nossa comunidade aqui no YouTube, participe de nossas enquetes. Muito obrigado meu amigo fanático, e vai Corinthians!